Em um canto do mundo onde o tempo parece andar em dois ritmos, o da tradição e o da transformação, existe um lugar onde a história não é apenas lembrada, ela é sentida. Neste solo marcado por séculos de desafios, as pessoas vivem com uma conexão profunda à terra, à família e à cultura. Essa é a alma do Vietnã. Baía de Ha Long. No coração do Golfo de Tonkin, envolta por lendas ancestrais e belezas naturais quase surreais, repousa a Baía de Ha Long, um santuário marítimo no norte do Vietnã, onde o tempo parece suspenso entre as águas esmeralda e os picos calcários que emergem do mar como sentinelas milenares. É um lugar que parece pertencer a outra dimensão, uma paisagem tão hipnotizante que desafia a lógica e convida o espírito à contemplação. A Baía de Ha Long cobre uma área de mais de 1.500 km², com cerca de 2.000 ilhotas que se projetam do mar, cada uma com formas e tamanhos únicos. Essas formações rochosas, moldadas ao longo de milhões de anos por processos geológicos complexos, criam um labirinto místico de pedra e água. Vista de cima, a baía se assemelha a uma tapeçaria viva, onde o azul do mar se entrelaça com o cinza esverdeado das rochas e o verde vibrante da vegetação tropical. Mas o que torna esse lugar ainda mais fascinante não é apenas sua geologia espetacular, é o véu de mitos que o cobre. Diz a lenda que a Baía de Ha Long nasceu de um combate divino. Quando os invasores estrangeiros ameaçaram o Vietnã, os deuses enviaram um dragão e seus filhotes para proteger o povo. Os dragões cuspiram joias e jade no mar, que se transformaram nas ilhas e ilhotas da baía, formando uma muralha natural contra os invasores. O nome Ha Long, que significa dragão descendente, carrega essa memória mística em cada sílaba. Hoje, ao navegar entre os canais tranquilos da baía, é fácil entender por que os antigos acreditavam que forças sobrenaturais moldaram este lugar. A neblina que paira sobre a água nas manhãs de inverno confere à paisagem uma aura etérea, onde cada curva revela um novo mistério, uma nova caverna oculta ou uma vila flutuante que resiste ao tempo. Em contraste com o isolamento das formações rochosas, a vida humana floresce de forma sutil e resiliente. As vilas flutuantes da Baía de Ha Long são testemunhos da adaptabilidade humana diante de um ambiente desafiador. As casas, construídas sobre plataformas de madeira e barris, balançam suavemente com o movimento das marés. Cidade antiga de Hoi Na. Um lugar onde o tempo desacelera e as cores suaves das lanternas se misturam às memórias de um passado mercante vibrante. Hoi An foi, entre os séculos XV e XIX, um dos mais importantes portos comerciais do Sudeste Asiático. Navegadores japoneses, comerciantes chineses e mercadores europeus aportavam aqui em busca de seda, cerâmica, madeira e tecidos. O resultado dessa fusão de culturas é visível até hoje na arquitetura única da cidade, uma simbiose harmoniosa de elementos orientais e ocidentais. As fachadas das casas, pintadas em tons ocre, com telhados curvos e janelas de madeira entalhada, guardam histórias de encontros e negociações, de casamentos entre culturas, de trocas linguísticas e espirituais. As ruas são adornadas por lanternas de seda que brilham ao entardecer, como se guardassem a luz de antigos pactos selados sob o luar. A cidade pulsa de forma suave, como um coração tranquilo. Pela manhã, o aroma de café vietnamita e pão fresco se espalha pelos becos. Ao meio-dia, o sol incide sobre os telhados antigos, revelando a textura do tempo nas paredes. E à noite, quando as lanternas se acendem e o rio reflete as luzes em dança hipnótica, Hoi An se transforma em um sonho vívido, suspenso entre o presente e o passado.
Um dos maiores símbolos dessa fusão cultural é a ponte japonesa, construída no século XVI. Pequena em tamanho, mas monumental em significado, essa ponte coberta liga não apenas duas margens, mas também dois mundos. Decorada com esculturas de macacos e cães, representando os anos de início e conclusão da obra, a ponte é uma metáfora viva da coexistência entre povos, crenças e estilos. Outro tesouro de Hoi An são seus templos e salões comunitários. Dedicados a deuses, ancestrais e figuras históricas, esses espaços sagrados revelam o profundo respeito do povo vietnamita por suas raízes e tradições. O Salão Phuc Kien, com seu altar ornamentado e incensos espiralados, é um dos mais impressionantes. Lá dentro, o silêncio é denso e sagrado, e cada detalhe arquitetônico conta uma parte da alma da cidade. Ninh Binh. Conhecida como a Baía de Halong Terrestre, Ninh Binh oferece uma paisagem semelhante àquela de Halong, mas com um detalhe fundamental. As ilhotas calcárias não emergem do mar, mas sim de planícies alagadas, formando um cenário quase onírico. Os picos verdes se elevam majestosamente em meio às águas calmas, refletindo-se como espelhos no espelho de um mundo que resiste ao tempo. A primeira parada, inevitavelmente, é Tam Coc, cujas águas serpenteiam suavemente entre as montanhas. Remar por Tam Coc é como deslizar por dentro de uma pintura viva. Mulheres locais com chapéus cônicos conduzem os pequenos barcos com os pés, uma habilidade passada de geração em geração. Elas nos guiam por cavernas escuras, túneis naturais de pedra, até que a luz do sol rompe novamente entre os vales. Um ciclo de sombra e revelação que se repete, como a própria vida. Tam Coc significa 3 cavernas, e cada uma delas guarda um segredo esculpido pela água e pelo tempo. A escuridão das cavernas oferece não medo, mas contemplação. O som do remo, do gotejar das estalactites e do leve balançar do barco criam uma trilha sonora natural que acalma o espírito. É como se o mundo inteiro se reduzisse àquele instante de silêncio e fluidez. Não longe dali, erguem-se os templos de Hoa Lu, antiga capital do Vietnã durante o século X. Entre muralhas de pedra e portões ornamentados, repousa a memória de reis e batalhas. A arquitetura dos templos combina simplicidade e reverência, como se cada pedra soubesse de seu papel na preservação da identidade nacional. Os altares são cobertos de flores e oferendas, em um tributo contínuo à linhagem que moldou a história do país. Caminhar por Hoa Lu é entrar em contato com as raízes profundas do Vietnã. É ouvir, mesmo no silêncio, os ecos de uma civilização que enfrentou invasões, celebrou vitórias e construiu seu destino entre rios e montanhas. E ao olhar para o horizonte, onde os campos de arroz se fundem com o céu, compreende-se o espírito resiliente desse povo. Cachoeiras de Ban Gioc. Como véus de seda lançados sobre um altar de pedra, suas águas despencam em múltiplos níveis, criando uma das paisagens mais impressionantes e místicas de todo o Sudeste Asiático. Suas águas do rio Quai Son se precipitam de uma altura de 30 metros, divididas em camadas que dançam entre rochas calcárias cobertas por vegetação exuberante. Ao longe, o som da queda é como um canto profundo, ecoando pelas montanhas como uma prece sem palavras. O cenário é tão hipnotizante que parece saído de uma pintura tradicional oriental. As montanhas kársticas formam um anfiteatro natural em torno das quedas, criando um santuário onde a natureza é simultaneamente selvagem e sagrada. Durante a estação das chuvas, o volume d'água aumenta, e a força da cascata impressiona até os mais experientes viajantes. Já na estação seca, Ban Gioc revela suas formas com mais delicadeza, como se sussurrasse histórias ancestrais.
Mas não é apenas a beleza física que torna Bandiok tão especial. É também a alma do lugar, uma alma moldada por séculos de coexistência entre natureza e humanidade. Nas margens do rio, pequenas aldeias das etnias Thai e Nung vivem em harmonia com o ambiente. As casas de palha e madeira, os búfalos pastando, os campos de arroz verdejantes, tudo aqui compõe uma paisagem viva e pulsante. Os moradores locais não veem a cachoeira como um ponto turístico. Para eles, Bandiok é uma entidade viva. Há lendas que dizem que as águas são protegidas por espíritos antigos, que cada neblina que sobe da queda d'água é uma bênção, que o arco-íris que frequentemente surge ao meio-dia não é apenas um fenômeno natural, mas um sinal de que os ancestrais estão observando com alegria. Ao visitar o local, é possível embarcar em jangadas de bambu que se aproximam das quedas com cuidado. Os guias locais, com um sorriso tranquilo, conduzem os visitantes entre a espuma e a neblina, apontando as formas misteriosas nas rochas, os pontos de energia, os lugares onde se realizam cerimônias tradicionais. É uma experiência que transcende o turismo. É uma imersão no sagrado. Parque Nacional Phong Nha-Ke-Bang. Em meio à vastidão verdejante do centro-norte do Vietnã, onde a natureza ainda se impõe com uma força primitiva, ergue-se o Parque Nacional Phong Nha-Ke-Bang, uma tapeçaria viva de florestas tropicais, montanhas calcárias e um sistema de cavernas tão antigo quanto o tempo. Esse santuário natural, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, é uma das últimas fronteiras selvagens do planeta, um lugar onde o silêncio da Terra ecoa por entre estalactites milenares e rios subterrâneos que serpenteiam nas entranhas do mundo. Phong Nha-Ke-Bang não é apenas uma paisagem, é um testemunho geológico da história da Terra, remontando a mais de 400 milhões de anos. Uma das regiões cársicas mais antigas da Ásia, onde os caprichos do tempo, da água e da rocha esculpiram formas e profundezas que desafiam a imaginação humana. O que vemos hoje é o resultado de uma dança geológica contínua, lenta e implacável. A primeira impressão que se tem ao adentrar esse parque é de reverência. As montanhas se erguem como guardiãs de segredos ocultos, cobertas por uma vegetação exuberante que parece esconder muito mais do que revela. O ar é denso e úmido, carregado com o perfume da floresta intocada. Os sons da selva, o chamado distante de um gibão, o farfalhar de folhas sob os pés de um animal invisível, compõem uma sinfonia natural que acompanha cada passo. Mas é abaixo da superfície que Phong Nha-Ke-Bang revela seus maiores mistérios. Aqui o mundo subterrâneo domina. Com mais de 300 cavernas conhecidas, muitas ainda inexploradas, esse parque guarda o que muitos chamam de a Catedral da Espeleologia. A mais famosa delas é a Caverna Son Doong, a maior caverna do planeta em volume, descoberta apenas em 2009 por exploradores locais e posteriormente mapeada por cientistas britânicos. Son Doong é um universo próprio. Seu interior abriga florestas internas, rios, praias de areia fina e colunas de calcário que atingem dezenas de metros de altura. Em certos trechos, a caverna é tão vasta que comportaria um arranha-céu de 40 andares com folga. A entrada de luz por fendas no teto permite que a vida prospere ali dentro, criando ecossistemas únicos e isolados do mundo exterior por milhões de anos. Ilha de Phu Quoc. Ao sul do Vietnã, banhada pelas águas quentes e cristalinas do Golfo da Tailândia, repousa uma ilha de beleza quase mítica. Seu nome é Phu Quoc. A chegada à ilha é marcada por uma mudança quase imediata de ritmo. O tempo parece desacelerar. O ar salgado se mistura ao perfume doce das frutas tropicais, enquanto palmeiras balançam suavemente sob a brisa constante.
A visão do mar turquesa se abrindo ao horizonte é um convite ao abandono das pressas do mundo moderno. Aqui, tudo convida ao sossego, à contemplação, ao reencontro com o essencial. Phu Quoc é a maior ilha do Vietnã, com pouco mais de 570 quilômetros quadrados. Sua paisagem é uma combinação harmoniosa de praias de areia branca, florestas tropicais densas, montanhas suaves e vilarejos que mantêm viva a tradição pesqueira. Apesar de seu crescimento como destino turístico, a ilha ainda guarda recantos intocados, onde a natureza reina absoluta. No coração da ilha, encontra-se o Parque Nacional de Phu Quoc, uma vasta área protegida que cobre mais da metade de seu território. Ali, trilhas serpenteiam por entre árvores centenárias, riachos cristalinos e uma biodiversidade impressionante. Macacos, lontras, aves raras e borboletas multicoloridas convivem nesse santuário que ecoa sons primitivos e silêncios profundos. As praias são um capítulo à parte. Long Beach, a mais famosa, estende-se por quase 20 quilômetros de areia dourada e mar calmo, ideal para banhos prolongados sob o sol tropical. South Beach, ao sul, é conhecida por sua areia branca como neve e águas azul esverdeadas que parecem saídas de um cartão postal. Ong Lang, Kem, Vung Bao, cada praia tem seu charme, sua personalidade, seu ritmo. Mas não são apenas as paisagens que definem Phu Quoc. A ilha também é conhecida por sua produção artesanal de molho de peixe, o célebre Nuoc Mam. Feito a partir de técnicas ancestrais de fermentação, esse condimento é considerado um dos melhores do mundo, exportado para diversos países e fundamental na culinária vietnamita. Visitar uma fábrica de Nuoc Mam é mergulhar em uma tradição secular, onde cada barril carrega o sabor do tempo. Delta do rio Mekong. O Mekong nasce nas geleiras do Himalaia e percorre mais de 4.000 quilômetros por 6 países antes de desembocar no Mar do Sul da China. Ao chegar ao Vietnã, o gigante se divide em 9 ramificações principais, que os locais chamam de os 9 dragões. Cada um desses braços carrega sedimentos, nutrientes e histórias que se entrelaçam nas planícies alagadas, formando o coração agrícola do país. A vida no delta é inseparável da água. Casas são erguidas sobre palafitas, mercados funcionam em barcos, escolas flutuam entre os canais, e até os templos parecem repousar sobre a superfície líquida. É uma geografia única, onde a terra não é fixa, mas sim transitória, moldada constantemente pelas correntes, pelas chuvas e pelo trabalho incansável do povo. O amanhecer no delta do Mekong é um espetáculo silencioso. Conforme o sol desponta no horizonte, os barcos começam a cortar as águas calmas, carregando frutas, vegetais, arroz, flores e sorrisos. Os mercados flutuantes ganham vida. O mais famoso deles, o mercado de Kai Hang, é uma coreografia frenética e colorida de embarcações que trocam mercadorias com agilidade e alegria. Os gritos dos vendedores se misturam ao barulho dos motores e ao cheiro doce do ananás maduro. A riqueza agrícola do delta é impressionante. Essa região, responsável por mais da metade da produção de arroz do Vietnã, é conhecida como a tigela de arroz do país. A terra é tão fértil que muitos camponeses colhem até 3 safras por ano. Além do arroz, produzem-se frutas tropicais exuberantes como o mangostão, o rambutã, o durião e o longan, cada uma com seu sabor único e personalidade marcante. Mas o Mekong não dá apenas alimento. Ele dá vida, transporte, identidade. O rio é uma escola, um templo, um lar. E para os que vivem às suas margens, ele é também um calendário. Suas enchentes marcam as estações, ditam as colheitas e renovam o solo. Cada fase do Mekong é respeitada e compreendida como parte de um ciclo maior, onde o homem é apenas um dos elementos.
Ao explorar o delta, é impossível não se maravilhar com a engenhosidade de seu povo. Redes de irrigação ancestrais, canais artificiais escavados manualmente, técnicas agrícolas passadas de geração em geração. Cada detalhe revela a harmonia entre o saber tradicional e a natureza. Os vietnamitas que aqui vivem possuem uma ligação espiritual com o rio, uma relação de cuidado, reverência e adaptação. Trang An. O primeiro contato com Trang An acontece sobre a água. Embarcações tradicionais conduzidas por remadoras locais serpenteiam pelos rios estreitos que cortam o vale. O som dos remos tocando suavemente a superfície é quase meditativo. As cavernas se abrem diante dos olhos como portais para outras dimensões. Algumas são tão baixas que é preciso abaixar a cabeça, quase em reverência, ao atravessá-las. Essas grutas, esculpidas pelo tempo e pela água, revelam estalactites e estalagmites com formas impressionantes. Cada caverna possui um nome, uma lenda, uma história transmitida ao longo das gerações. A caverna Sang, a caverna Toi, a caverna Nau Huou. Cada uma oferece uma experiência sensorial diferente, uma atmosfera mística, um convite à contemplação silenciosa. Mas Trang An não é feita apenas de belezas naturais. Seu valor cultural é profundo. Antigas ruínas e templos pontuam a paisagem, como testemunhos de uma história rica e complexa. O Templo Trin, o Templo Tran e o Pagode Bai Dinh são locais de peregrinação que misturam o budismo com elementos do confucionismo e do taoísmo. São espaços de introspecção, onde o tempo parece parar e o espírito se eleva. A poucos quilômetros dali, encontra-se a antiga capital Hoa Lu, que foi o centro do poder vietnamita nos séculos X e XI. Vestígios arqueológicos revelam muralhas, palácios e santuários que marcaram a consolidação do país. Visitar Hoa Lu é caminhar por entre memórias da dinastia Dinh Ai Le, absorvendo os ecos de batalhas, alianças e devoções ancestrais. A biodiversidade do complexo Trang An é igualmente notável. Com uma área protegida de mais de 6.000 hectares, o local abriga centenas de espécies de plantas, aves, répteis e mamíferos. Entre as montanhas, há vales ocultos onde a natureza floresce em silêncio. A preservação desse ecossistema é prioridade para o governo vietnamita e para as comunidades locais, que compreendem a importância vital desse equilíbrio. O ecoturismo desempenha um papel essencial em Trang An. A visitação é feita de forma controlada, respeitando os ciclos naturais e a espiritualidade do lugar. Não há motores, não há pressa. Os visitantes são convidados a entrar em um outro ritmo, mais lento, mais atento, mais sensível. Tudo em Trang An convida à escuta, da natureza, do passado, de si mesmo. Ponte Dourada, Golden Bridge. Erguida entre as nuvens da cordilheira Ba Na, no centro do Vietnã, a Ponte Dourada, ou Golden Bridge, não é apenas uma estrutura arquitetônica, é uma obra de arte suspensa no céu. Com suas mãos gigantes esculpidas em pedra, sustentando delicadamente o vão dourado, a ponte se tornou um símbolo do Vietnã moderno, onde tradição, inovação e natureza se unem em perfeita harmonia. Localizada a cerca de 1.400 metros de altitude, nas colinas de Ba Na, próximo à cidade de Da Nang, a Ponte Dourada foi inaugurada em junho de 2018. Desde então, transformou-se em um ícone instantâneo, atraindo visitantes de todo o mundo, não apenas pela sua estética surpreendente, mas também pela experiência sensorial que oferece. Caminhar literalmente entre as nuvens, em meio a florestas tropicais e um horizonte que parece infinito. O primeiro impacto é visual. De longe, a ponte parece flutuar entre as montanhas.
O metal dourado de sua passarela contrasta suavemente com o verde intenso da vegetação e o azul mutável do céu. As mãos colossais que a sustentam emergem da montanha como ruínas de uma civilização esquecida, criando uma narrativa quase mítica, como se deuses antigos tivessem decidido oferecer passagem aos mortais. Com 150 metros de comprimento e 12,8 metros de largura, a ponte foi concebida como parte do Sun World Bana Hills, um complexo turístico que combina jardins franceses, castelos de inspiração europeia, vilarejos medievais estilizados e atrações modernas. Mas a ponte, com sua simplicidade e força simbólica, logo se destacou como a estrela incontestável do local. O projeto foi desenvolvido pelo estúdio TIA Landscape Architecture, sediado em Ho Chi Minh City, que buscou criar um elo entre a grandiosidade da natureza e a imaginação humana. As mãos gigantes, feitas de aço, fibra de vidro e concreto, foram intencionalmente construídas com aparência envelhecida, como se estivessem ali há séculos. Essa estética conecta passado e presente, natureza e arte. O efeito é poderoso. Ao caminhar pela ponte, o visitante sente-se envolto em um sonho. O ar fresco da montanha sopra suavemente, trazendo aromas de pinheiros e musgos. O som é sutil, o canto dos pássaros, o sussurro do vento, o clique distante de uma câmera. A cada passo, o mundo moderno parece se dissolver, dando lugar à contemplação pura. Montanhas de mármore. Erguendo-se como monumentos naturais à beira-mar, no coração do centro do Vietnã, as montanhas de mármore, ou Ngu Hang Son, como são chamadas em vietnamita, compõem um dos cenários mais espirituais e misteriosos do país. Localizadas a poucos quilômetros ao sul da cidade costeira de Da Nang, essas 5 colinas de pedra calcária e mármore guardam séculos de história, fé e beleza. Cada uma representa um dos 5 elementos da filosofia oriental: metal, madeira, água, fogo e terra. E juntas formam um microcosmo onde natureza, religião e tradição se entrelaçam em harmonia profunda. Desde os tempos antigos, as montanhas de mármore têm sido fonte de inspiração para monges, poetas, artesãos e viajantes. Sua aparência dramática, com falésias íngremes cobertas por vegetação, cavernas ocultas e templos construídos em pontos quase inacessíveis, convida à contemplação e ao mistério. São montanhas que falam baixo, mas tocam fundo. A mais visitada das 5 montanhas é Tuy Son, a Montanha da Água. Com seus 3 picos principais, ela abriga uma série de pagodes antigos, santuários budistas, cavernas esculpidas naturalmente e escadarias sinuosas que revelam vistas panorâmicas do mar da China meridional e das planícies ao redor. Subir seus degraus é também subir no tempo, caminhando entre as eras e as lendas. Logo na entrada, o pagode Linh Ung se impõe com sua arquitetura tradicional e atmosfera serena. Monges em vestes alaranjadas caminham em silêncio, enquanto fiéis acendem incensos e fazem oferendas. O aroma do sândalo paira no ar, misturando-se ao som de sinos que ecoam suavemente pela montanha. É um local de oração, meditação e encontro com o sagrado. Mais adiante, descobre-se a caverna Huyen Kong, um dos pontos mais marcantes de Tuy Son. Iluminada naturalmente por aberturas no teto, a caverna abriga altares budistas e estátuas de pedra milenares. A luz que penetra pelas rochas cria uma atmosfera mística, com feixes dourados tocando o chão como bênçãos silenciosas. Durante a Guerra do Vietnã, este local serviu como hospital e abrigo para os combatentes, tornando-se também um símbolo de resistência. Phan Xipang.
No extremo norte do Vietnã, onde o céu toca as montanhas e as nuvens dançam sobre vales esmeralda, ergue-se o teto da Indochina, o Monte Phan Xipang. Com seus imponentes 3.147 metros de altitude, Phan Xipang não é apenas a montanha mais alta do Vietnã, é um símbolo de conquista, espiritualidade e conexão com a natureza. Um lugar onde o corpo se desafia, o espírito se eleva e a alma encontra silêncio. Localizado na cadeia montanhosa de Hoang Lien Son, próximo à encantadora cidade de Sapa, o Monte Phan Xipang guarda uma beleza crua e majestosa. As encostas são cobertas por florestas tropicais, bambuzais, campos de cardamomo e orquídeas selvagens. Nas altitudes mais elevadas, o clima se transforma. Neblina, ventos cortantes e, por vezes, neve. Uma diversidade de paisagens que muda a cada passo, a cada metro de subida. Por séculos, os povos indígenas da região, como os Hmong, Dao e Giai, reverenciaram a montanha como morada dos deuses. Suas lendas falam de gigantes, espíritos e heróis que caminharam por aquelas trilhas antes de se tornarem mito. Para eles, Phan Xipang não é apenas uma formação geológica. É um ser vivo que respira, observa e guia. Durante muito tempo, escalar o Phan Xipang era uma jornada para poucos. A caminhada até o cume podia durar 2 ou 3 dias, exigindo preparo físico, resistência mental e espírito de aventura. Guias locais levavam os mais corajosos por trilhas desafiadoras, acampando em clareiras remotas, enfrentando o frio, a umidade e a altitude. Era uma peregrinação. Hoje, graças à construção de um moderno sistema de teleférico, o Phan Xipang Legend, é possível alcançar o topo em questão de minutos. A viagem, que cruza vales profundos, montanhas cobertas de névoa e florestas densas, é por si só uma experiência inesquecível. Suspenso entre o céu e a terra, o visitante tem a sensação de estar flutuando sobre um mundo ancestral. Ao chegar à estação final, uma escadaria leva até o ponto mais alto da Indochina. O ar é rarefeito, o silêncio é profundo. E então a vista se revela. Um horizonte infinito de picos ondulantes, mares de nuvens e, em dias claros, vislumbres da fronteira com a China. É um momento de reverência, onde o tempo parece se dissolver. Ilha de Cat Ba. Imagine um lugar onde montanhas de calcário emergem das águas verde esmeralda como esculturas esculpidas pelo tempo. Localizada na costa nordeste do país, Cat Ba é a maior ilha do arquipélago homônimo, formado por mais de 360 ilhotas que parecem flutuar como fantasmas sobre o Mar do Sul da China. Mas Cat Ba é mais do que um destino de beleza estonteante. É um retrato vivo da luta entre preservação ambiental, desenvolvimento turístico e sobrevivência cultural. Com uma área total de aproximadamente 285 km², a ilha é um mosaico de ecossistemas. Selvas tropicais cobrem mais da metade de seu território, abrigando centenas de espécies de plantas e animais, muitos deles endêmicos. Entre os habitantes mais ilustres está o langur de cabeça dourada, um dos primatas mais raros do mundo, símbolo da fragilidade e resiliência desse santuário natural. O Parque Nacional de Cat Ba, criado em 1986, é o coração pulsante dessa biodiversidade. Com trilhas sinuosas que atravessam cavernas, rios e colinas, o parque convida o visitante a uma jornada por cenários quase míticos. À medida que se avança pela vegetação densa, o som das cigarras, o chamado dos pássaros e o farfalhar das folhas criam uma sinfonia selvagem, hipnotizante. Mas não é só pela terra que Cat Ba encanta. Suas águas, ricas em corais e vida marinha, formam um dos ecossistemas costeiros mais importantes do Vietnã. É no entorno marítimo que se revela uma das faces mais curiosas da ilha: as aldeias flutuantes. Casas simples,
construídas sobre tambores e plataformas, abrigam comunidades pesqueiras que há gerações vivem em harmonia com o mar, criando peixes, cultivando ostras e navegando com sabedoria ancestral. Essas comunidades resistem ao tempo, mas não sem desafios. O crescimento do turismo e as pressões econômicas têm ameaçado sua sustentabilidade. O turismo em Cat Bay floresceu nas últimas décadas. O que antes era um destino isolado, acessado apenas por embarcações esporádicas, tornou-se uma alternativa cada vez mais procurada por viajantes que buscam uma experiência mais autêntica do que a oferecida pela vizinha Halong Bay. E com razão. Enquanto Halong ostenta fama e multidões, Cat Ba oferece introspecção e encantamento. Dalat. No sul montanhoso do Vietnã, oculto entre os picos suaves das terras altas centrais, encontra-se um refúgio que parece saído de um conto europeu. Dalat, a cidade da primavera eterna, da névoa matinal, dos pinheiros e das flores, convida o visitante a uma jornada onde o exótico e o familiar se entrelaçam em harmonia surpreendente. Erguida a mais de 1.500 metros acima do nível do mar, Dalat foge ao clima tropical do restante do país. Aqui o ar é fresco, a brisa carrega o perfume dos jardins e as temperaturas amenas lembram os verões suaves da Europa. Foi exatamente essa característica que, no início do século XX, atraiu os colonizadores franceses, que viram na região o lugar ideal para fundar uma estação de repouso. E assim nasceu Dalat, com chalés de madeira, vilas de inspiração alpina, ruas sinuosas ladeadas por hortênsias e cafés que evocam a nostalgia da Belle Époque. Com o passar do tempo, a cidade desenvolveu uma identidade única, um amálgama de estética francesa e alma vietnamita. Hoje, Dalat é conhecida como a cidade do amor, da juventude e dos eternos recém-casados. Casais posam entre lavandas, jardins floridos e pontes suspensas sobre vales cobertos de névoa. É um lugar que desperta sentimentos, que convida à contemplação e ao romantismo. Mas Dalat não é apenas cenário, é também essência. Suas florestas de pinheiros, os campos de morango, as fazendas de flores e café formam um ecossistema econômico e ambiental pulsante. A agricultura de clima temperado tornou a cidade um polo de produção de frutas, hortaliças e flores ornamentais, exportadas para todo o país e além. O lago Xuan Huong, no centro da cidade, é o coração urbano de Dalat. Suas águas calmas refletem os prédios coloniais e as colinas distantes. Ao redor do lago, famílias, casais e viajantes caminham, andam de bicicleta ou simplesmente observam o tempo passar. Ali, o tempo não corre, flui. Cidade de Ho Chi Minh. Uma metrópole de contrastes e convergências, onde tradições ancestrais caminham ao lado de arranha-céus cintilantes, e o passado ecoa nas vielas, enquanto o futuro ruge nos motores das motocicletas. Com mais de 9 milhões de habitantes, Ho Chi Minh é a cidade mais populosa do Vietnã e sua capital econômica. Um epicentro de comércio, inovação, arte e resistência. Quem pisa em suas ruas sente de imediato a intensidade, no som, nos cheiros, na multidão que se move como um organismo coletivo, coordenado e caótico. Originalmente um vilarejo de pescadores chamado Prey Nocor, a cidade foi moldada por séculos de intercâmbio cultural. Sob domínio dos franceses, tornou-se Saigon, joia colonial da Indochina.
Após a guerra, renasceu como Ho Chi Minh, nomeado em homenagem ao líder revolucionário que marcou a história do país. Essa dualidade permanece visível em cada esquina. No Distrito 1, o charme europeu resiste em prédios como a Basílica de Notre-Dame, erguida com tijolos importados da França, e o Correio Central, uma obra-prima desenhada por Gustave Eiffel. A arquitetura dialoga com os cafés Art Deco, os bulevares arborizados e os mercados fervilhantes. Logo adiante, o mercado Bentang se revela como o coração popular da cidade. Um caleidoscópio de cores, sabores e vozes. Frutas tropicais, sedas, especiarias, souvenirs. Cada banca é uma história. Cada vendedor, um narrador de tempos antigos e novas ambições. Mas Ho Chi Minh vai além da estética. Ela é memória viva. No Museu de Memórias da Guerra, a dor da resistência contra os conflitos coloniais e a Guerra do Vietnã se materializa em imagens, artefatos e relatos. Um lugar de silêncio profundo, onde o visitante se confronta com as cicatrizes da história. E ainda mais profundo, nos arredores da cidade, repousam os túneis de Cu Chi, uma complexa rede subterrânea escavada pelos Vietcongues, com mais de 200 quilômetros, usada para movimentação, armazenamento e defesa durante a guerra. Entrar ali é mergulhar na engenhosidade, resiliência e coragem de um povo. Mas não se engane, Ho Chi Minh não vive de passado. Ela é também sinônimo de inovação. Nos últimos anos, startups tecnológicas, galerias de arte contemporânea, universidades e centros de design transformaram a cidade em um polo criativo do Sudeste Asiático. Da Nang. O som das ondas quebra suavemente na costa de Mai Kea Beach, uma praia que serviu de refúgio para soldados americanos durante a Guerra do Vietnã e que agora se tornou símbolo de renascimento. Da areia fina e branca, os olhos se voltam para o horizonte onde pescadores navegam em cestas redondas, mantendo viva uma tradição secular. É nesse contraste, entre o moderno e o ancestral, que Da Nang revela sua alma. A cidade é um mosaico de contrastes. Arranha-céus espelhados dividem espaço com templos budistas escondidos entre colinas. O trânsito caótico das scooters desafia qualquer lógica ocidental, mas há uma harmonia coreografada nesse movimento constante. Ao caminhar pelas ruas, sente-se o aroma de café filtrado lentamente e o vapor dos caldos fumegantes de pho. Tudo é estímulo, tudo é presença. Mas para entender Da Nang, é preciso mergulhar em sua história. Antiga cidade portuária do reino de Champa, ela testemunhou séculos de trocas culturais, invasões e resistência. Foi aqui que os franceses chegaram em 1858, marcando o início da colonização. E foi também aqui que os americanos desembarcaram, acendendo o estopim para décadas de guerra. Cada pedra, cada ruína, carrega marcas do tempo. Nas montanhas de mármore, onde 5 colinas representam os 5 elementos, templos foram escavados diretamente na rocha. Monges budistas percorrem esses corredores silenciosos, enquanto turistas murmuram em reverência. O sagrado e o cotidiano se entrelaçam, e no topo, uma vista que hipnotiza. A cidade de um lado, o mar do outro, como se Da Nang fosse o ponto de equilíbrio entre mundos. A Ponte do Dragão, que cruza o rio Han, não é apenas uma proeza arquitetônica. É um símbolo do renascimento da cidade. À noite, ela cospe fogo e água em um espetáculo que mistura lenda e tecnologia. O dragão, criatura mitológica vietnamita, representa poder, sorte e proteção. E ao rugir diante da multidão, ele parece dizer:
Danang está viva e olha para frente. Templo My Son. Escondido entre vales cobertos pela selva tropical do centro do Vietnã, repousa um dos sítios arqueológicos mais enigmáticos e sagrados do Sudeste Asiático, o Templo de My Son. Um lugar onde o tempo parece hesitar, onde cada pedra conta uma história esquecida e onde a natureza e a arquitetura dançam em harmonia ancestral. Foi aqui, entre os séculos IV e XIII, que o reino de Champa ergueu seu centro espiritual, consagrando este lugar como morada dos deuses hindus, especialmente Shiva, sob a forma de Bhadresvara. Cada torre, cada santuário, cada inscrição carrega a alma de um povo que hoje vive apenas em vestígios. Cercado por montanhas e envolto por névoas matinais, o complexo de My Son era mais que um centro religioso, era um símbolo de poder, de devoção e de conexão cósmica. Os reis de Champa vinham aqui para receber bênçãos, para erguer templos em homenagem a seus ancestrais e para afirmar sua ligação direta com o divino. Esse local era o coração pulsante de um império. A arquitetura de My Son intriga estudiosos até hoje. Sem o uso de argamassa visível, os tijolos vermelhos das torres se encaixam com precisão milimétrica, resistindo ao tempo, à guerra e ao clima úmido da região. Como foram construídas essas estruturas com tamanha perfeição? Como uma civilização antiga dominava técnicas que ainda não compreendemos por completo? Esculturas detalhadas adornam os muros. Apsaras dançantes, deuses em postura de meditação, criaturas mitológicas com expressões ferozes. Elas narram mitos do hinduísmo, batalhas épicas e rituais sagrados. Os detalhes resistem, mesmo que o tempo tenha apagado nomes e intenções. O silêncio das pedras guarda ecos de mantras que já não se ouvem. Mas a história de My Son também é feita de destruição. Durante a Guerra do Vietnã, os bombardeios americanos atingiram duramente o complexo. Crateras ainda são visíveis entre as torres, como cicatrizes abertas no corpo do tempo. O que era sagrado foi fragmentado, e mesmo assim, My Son resistiu. Parte em ruínas, parte em pé, como um guerreiro que se recusa a desaparecer. Ha Giang Loop. Aqui as curvas sinuosas não apenas moldam a paisagem, mas testam o espírito. Cada quilômetro vencido entre os penhascos e os vales é uma conquista silenciosa. Ha Giang não é para os apressados, é para os que desejam sentir. O vento no rosto, a vertigem nas alturas, o pulsar de uma terra onde a modernidade ainda hesita em chegar. O ponto de partida é a cidade de Ha Giang, tranquila e rodeada por colinas. Mas assim que o motor ronca e a estrada se estende à frente, o mundo conhecido desaparece. A paisagem se transforma em uma sinfonia de encostas cobertas por arrozais, aldeias escondidas entre nuvens e falésias que caem vertiginosamente até rios de jade. A primeira grande parada é Quan Ba, lar dos seios das fadas, duas colinas de formas simétricas que, segundo a lenda, são o presente de uma deusa apaixonada a um camponês mortal. Lendas como essa não são exceção no Ha Giang Loop, estão por toda parte, contadas em sussurros, preservadas em canções, gravadas nas pedras. Logo adiante, o passo de montanha de Ma Pileng desafia a razão. A estrada, esculpida na rocha, acompanha o abismo do rio Nhoque. Um estreito fio de asfalto sobre o vazio. Ali, no alto, o mundo se dobra em silêncio. É impossível não parar, respirar fundo e admirar, porque naquele ponto
o Vietnã se mostra em sua forma mais pura e vertiginosa. Mas o Ha Giang Loop não é apenas paisagem. É também encontro com os povos que habitam essas montanhas há séculos. Hmong, Thai, Dao Vermelho, entre outros. Grupos étnicos que preservam línguas, roupas, rituais e modos de vida únicos. Cada aldeia é um universo. Cada rosto, uma história. Cada mercado, uma explosão de cores, sabores e gestos ancestrais. Nas feiras semanais, mulheres vestidas com trajes bordados oferecem tecidos, frutas, búfalos e amuletos. Homens bebem huou, o vinho de arroz, e debatem preços com olhares sérios. Crianças correm entre os turistas, curiosas, mas tímidas. Tudo ali é genuíno. Não para agradar o visitante, mas porque sempre foi assim. Mui Né e suas dunas. Um vilarejo que outrora foi apenas uma pacata comunidade de pescadores e que hoje revela uma das faces mais inesperadas do país. Dunas de areia que dançam com o vento. Mui Né é onde os extremos se encontram. É onde o calor do deserto beija a brisa do mar. É onde o sol se põe em um espetáculo silencioso, tingindo o céu de laranja e dourado. Mas mais do que isso, Mui Né é um convite à contemplação e ao deslumbre. Um lugar onde a natureza resolveu brincar de paisagista. Ao amanhecer, os primeiros raios de luz iluminam as dunas brancas. Extensas, quase infinitas, elas se estendem como um mar sólido, ondulante, moldado pelo vento noturno. É nesse momento, quando o silêncio ainda impera, que o deserto vietnamita revela sua alma. Cada grão de areia reflete uma nova tonalidade. Cada passo afunda na suavidade do tempo. Turistas e locais sobem as dunas em jipes, quadriciclos ou mesmo a pé. Há risos, há adrenalina, há deslizes controlados em pranchas improvisadas. Mas basta se afastar um pouco, deixar o grupo para trás, e o deserto volta a ser silêncio. Um silêncio que ecoa, que fala. E quando o sol já se ergue alto, é hora de conhecer as dunas vermelhas. Menores, mas igualmente impressionantes, essas dunas mudam de cor conforme o dia avança. Do vermelho ferrugem ao dourado intenso, elas são cenário para as brincadeiras das crianças locais, que alugam pranchas de plástico para quem quiser escorregar nas encostas. Uma diversão simples, mas inesquecível. Mui Né, porém, não é só areia. Ao lado das dunas, a vila pulsa com a vida cotidiana de um povo acostumado a viver entre extremos. Redes de pesca secam ao sol. Homens consertam barcos. Mulheres vendem frutos do mar frescos em mercados improvisados. A vida aqui é dura, mas resiliente, e sempre em movimento. Nam Quang. Pouco conhecidas até mesmo pelos próprios vietnamitas, essas dunas formam uma paisagem de beleza hipnótica, onde o tempo parece sussurrar em vez de correr. Aqui a areia se move com o vento, desenhando formas efêmeras que se desmancham com a mesma suavidade com que surgem. Nam Quang está situada na província de Ninh Thuan, a poucos quilômetros da cidade de Phan Rang. À primeira vista, parece improvável que um deserto possa existir em meio à costa tropical. Mas ali, entre as colinas costeiras e o azul do mar do sul da China, ergue-se essa vastidão dourada, como um oásis de silêncio. Ao amanhecer, as dunas ganham vida. A luz dourada do sol nascente,
projeta sombras longas sobre a areia, criando texturas que lembram a superfície da lua. Os primeiros a pisar ali são os pastores da etnia Cham, conduzindo seus rebanhos de ovelhas entre as dunas. Eles caminham com a serenidade de quem pertence à paisagem, como figuras saídas de um antigo manuscrito oriental. A presença do povo Cham é parte essencial da alma de Nam Quang. Herdeiros de uma civilização milenar que dominou o sul do Vietnã por séculos, os Cham mantêm viva uma cultura vibrante e única. Seus trajes coloridos contrastam com os tons ocres da areia. Suas histórias são passadas oralmente, em cantos e celebrações que ressoam nas vilas próximas. As mulheres Cham, com seus vestidos longos e véus esvoaçantes, são frequentemente vistas colhendo folhas, guiando os animais ou simplesmente caminhando entre as dunas. Seus passos deixam marcas leves que logo desaparecem, como se soubessem que ali nada deve permanecer. Nam Quang ensina o desapego, o instante, o agora. Apesar de sua beleza arrebatadora, Nam Quang não é um ponto turístico convencional. Não há filas nem estruturas modernas, apenas o vento, a areia e uma quietude profunda. Isso torna a experiência ainda mais autêntica, um luxo raro em tempos de superexposição.